Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao BPK2B. Hoje, então, nós teremos a terceira aula do módulo de qualidade e produtividade, com o tema indicadores e com o assunto a importância do Gemba para as startups. Então, o nosso speaker convidado é o Anderson Donato. Anderson é um entusiasta da filosofia Lean, Black Belt e orientador de projetos de melhoria contínua, apaixonado pelo Gemba. 21 anos na estrada da vida, lutando diuturnamente no combate do desperdício e incentivando a melhoria incremental contínua. Atuou em cargos de liderança em diversas empresas, tendo como premissa a contribuição para a construção de um legado perene. Boa noite, Donato. Olá, boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. E eu percebi que você tirou essas falas do meu LinkedIn, né? Um entusiasta apaixonado pelo Gemba. É verdade, não é mentira, não. Não é mentira, não. Que bom, né? Então, Donato, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação tê-lo conosco. Então, quando você estiver confortável, pode começar, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Já estou confortável. Ok. E bora lá bater esse papo, trocar essa ideia, né? A ideia é que a gente tenha aí um momento de mais ou menos 45 minutos, uma hora de explanação, e depois a gente abre aí para fazer uma masterclass, para fazer um bate-papo e gerar mais conteúdo ainda, gerar mais conhecimento ainda, né? A nossa condição-alvo é sair melhor do que nós entramos, para poder valer a pena, né, pessoal? Véspera de feriado, né? Tá aqui em sala de aula, mesmo que virtual, para adquirir conhecimento, tem que valer a pena. Então, bora fazer acontecer e fazer valer a pena, tá bom? Bom, eu vou projetar aqui eu vou fazer o share aqui na tela, e daí a gente segue um roteiro, segue uma linha do tempo aqui, e eu vou explicando para vocês os temas e o que a gente vai ver, o que a gente vai avançar hoje nesse bate-papo, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Show, show. Bom, pessoal, eu faço parte do Instituto NOM, sou um dos fundadores do Instituto NOM, é uma empresa que está sediada em Curitiba. A gente, até o início da pandemia, nós tínhamos, então, um escritório em Toledo, ele está em stand-by por hora, mas a gente vai retomar agora em 2022. A gente desenvolveu alguns treinamentos, vários treinamentos, tanto formação Black Belt, como formação Lean, agronegócio 4.0, dentre outros, aí na CIT, né, em alguns parceiros nossos aí da região. Aí agora nós estamos nos aproximando do Bioparque. Tá bom? E aí hoje a gente vai abordar o tema, eu construí aqui até para a gente ter uma noção do que a gente vai falar e seguir uma linha coerente, uma linha do tempo, né? Eu estou usando aqui o Data Storytelling, que é o que? A gente construir uma narrativa ao longo dessas 2 horas, baseado em quê? Em dados e em informações. Então, nós vamos contar uma história, a gente vai contar uma história juntos, né? Partindo do princípio, partindo do início, meio e fim. E daí a gente avalia no final se agregou valor e impactou positivamente na vida de vocês. Bom, eu começo então dizendo com a seguinte pergunta: quem sou eu? Né? Me chamo Donato, está aqui o meu LinkedIn, tenho aí 21 anos de experiência, trabalhei em diversas empresas, em diversos segmentos, trabalhei na área de operações, área logística, comercial, industrial. Há 4 anos sou co-founder do Instituto NOM, juntamente com alguns amigos, nós fundamos o Instituto. Além de professor, dou aula em diversas universidades, em cursos de pós-graduação, incluindo na Federal, incluindo a Universidade Federal do Paraná. Na Universidade Federal, eu faço parte do ecossistema de inovação que se chama INSTA, Instituto de Soluções Tecnológicas, e lá dou aula para os cursos de Engenharia Industrial 4.0,
Engenharia da Qualidade 4.0, enfim, faço parte desse ecossistema de inovação. Lá eu dou aula sobre Lean Six Sigma, sobre qualidade e produtividade, das matérias que eu ministro lá, de qualidade e produtividade. Então, dei aula no Senai aí em Toledo, né, no interior de Santa Catarina, aqui em Curitiba, em diversas universidades, sempre com foco na área de Lean, na área de melhoria contínua, e trazendo dentro da melhoria contínua, trazendo a inovação. Tá? Em conjunto, em paralelo ou conjunto, a gente trabalha a inovação, porque a inovação ela está no nosso dia a dia hoje. Sem inovação, a gente não consegue falar de linha, a gente não consegue falar de Six Sigma, a gente não consegue falar de gestão ágil, né? A gente não consegue falar de nada. A inovação ela faz parte do nosso dia a dia hoje, e é isso que a gente vai ver um pouquinho. Bom, já disse para vocês, faço parte do Instituto NOM, aqui tem o Instagram do Instituto, ali vocês podem seguir, a gente publica várias, além dos cursos, dos eventos, de conteúdo, tem bastante conteúdo lá. Bom, e além disso, em 2015, entre 2014 e 2015, eu tive um contato direto com o que era inovação de fato. Então, a gente falava, e aí a inovação ela tem diversos prismas. E em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Portugal, na Universidade do Minho, em Guimarães, a 60 quilômetros do Porto, que falava sobre Lean Startup. Né? Como que o Lean se adaptou para atender esse mundo de inovação, para atender as startups. E eu tive a oportunidade de conhecer o Kaizen Institute lá no Porto, que é um case mundial, o melhor escritório de Lean Office está no Porto. Tive a oportunidade de conhecer e me apaixonei pelo tema. Então, como a Juliana mesmo disse, eu sou um entusiasta do Lean, eu sou um apaixonado pela melhoria incremental contínua e inovação. Então, eu voltei para o Brasil super entusiasmado e apareceu a oportunidade da gente criar esse ecossistema juntamente com o Pablo. O Pablo obviamente, que é o precursor e ele criou todo esse... Acho que o Pablo falou aqui antes de mim, né? Ou foi a primeira palestra, ou a segunda palestra, foi o Joanilton, não me lembro, mas o Pablo foi o criador desse ecossistema na Federal. Então, a gente teve a oportunidade aí de criar trazer todas essas metodologias para dentro de um ecossistema e gerar valor para os alunos, para a comunidade, para as empresas. Então, está sendo muito legal. E a reboque disso veio uma parceria, né, uma homologação, não uma parceria, mas uma homologação com a CERT, que é um instituto que está dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, e que nos homologou para avaliar projetos. Né? A CERT ela desenvolve projetos de incentivo à inovação e em diversos estados. Então, a gente teve a oportunidade de participar do projeto Sinapse aqui no Paraná, a qual o Instituto foi avaliador. Baseado nessa certificação que eu tenho, desse curso que eu fiz lá em Portugal, eu fui o avaliador representando o Instituto de 60 projetos. Na sequência, do ano passado, né, 2020, o Instituto também participou do projeto Start BSB, também foram avaliados em torno de 75, 80 projetos. Projetos esses que os ganhadores, os selecionados, os projetos selecionados, receberam uma quantia em dinheiro aí para colocar a sua ideia de inovação em prática. Então, baseado nessas avaliações, baseado nessa expertise, baseado nesse Gemba, a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vi algumas coisas, algumas boas práticas, algumas não tão boas, outras muito ruins, e aí a gente vai criando um modelo, a gente vai criando uma forma de atuar, de gerar conhecimento, de gerar aprendizado, para que aquilo não aconteça nas outras empresas novamente, ou nas próximas startups, nos próximos projetos de inovação não aconteça novamente. Legal? Bom, aí eu vou deixar aqui também o meu Instagram pessoal, tem aqui algumas
algumas postagens que eu coloco lá também sobre essa questão de inovação, né? Tá lá também no meu Instagram pessoal. Bom, dito isso, eu tenho duas frases aqui antes da gente começar a falar sobre indicadores, começar a falar sobre Gemba. Tem duas frases que eu gosto muito de citar nas minhas aulas. Sem dados, você é só uma pessoa com uma opinião. E acredita em Deus. Todos os outros devem apresentar fatos e dados. Isso, para mim, é um mantra que eu carrego para a minha vida. E vou explicar por quê. E tem total conexão com o que nós vamos falar hoje, com esse data storytelling hoje, com essa narrativa que a gente está construindo, nessa história que a gente está construindo hoje. Né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, ganha, né? Sai na frente a empresa, a startup, né? Vamos falar de empresa no modo geral, que consegue estratificar os seus dados, que consegue gerar informações em tempo real, sobretudo em tempo real, e que impacte na decisão estratégica da empresa. Isso é muito importante. Em contrapartida, a gente tem muitas empresas ou muitas startups, empresas, que não conseguem fazer isso de forma inteligente. Eu vou dar um exemplo, eu sempre gosto de dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo lúdico para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com lúdico também, né? Só para conectar isso que a gente está falando aqui. Esses dias, até a minha esposa está conectada vendo aqui minha fala, depois ela vai ficar brava comigo. Né? Esses dias eu estava na casa do meu sogro e a minha cunhada chegou para mim e falou assim, né? Um exemplo provocativo esse. Ela falou assim, nossa, faz muito tempo que você tem barba, né? Eu falei, faz, pois é. Daí ela virou para mim e falou assim, você sabia que quem tem barba, que na realidade ela falou, sabia que todos que têm barba são homossexuais? Eu falei, caramba, mas como que você chegou nesse número? Qual o universo de dados avaliados, né? Como você chegou nessa, nessa opinião sua, né? Validada com tanta certeza, né? Daí ela falou assim, não, olha aqui no meu Instagram para você ver. Ó, todas as pessoas que eu sigo têm barba e são gays. Eu falei, tá, mas você tem 100 pessoas que seguem você? Como é que você pode ter tanta certeza que nesse... Veja, nós não estamos avaliando aqui o fato de ser gay ou não, não é isso. Eu estou dizendo isso, vamos trazer esse exemplo para dentro da empresa. Como é que você toma uma decisão num universo tão pequeno, tão restrito, de que todo mundo que tem barba é homossexual? Ou todo mundo que tem barba é hétero? Cara, é muito complexo você tomar esse tipo de decisão. É muito complexo. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, de Gemba, de avaliação de desempenho no ponto de vista de indicadores. Né? Como que eu tenho tanta, como que eu desdobro, como que eu tenho tanta certeza que aquele é o meu norte verdadeiro? E eu disse, ela entende bastante de matemática e estatística, né? Ela é médica, salvo a brincadeira. Daí eu falei para ela, falei, não, mas esse universo que você tá fazendo o estudo, o amostral que você pegou para fazer esse estudo estatístico, né? Porque é um estudo afirmativo, né? Ela nem colocou em percentual, né? Ela falou, não, a grande totalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de estratificação. Então, eu uso essas duas frases aqui de Demi, né? Sem dados, você é só uma pessoa com uma opinião e acredita em Deus, todos os outros devem apresentar fatos e dados. Então, acho que só para gerar uma provocação para vocês aí, para vocês saírem daqui já, falar, poxa vida, aquele lazarento lá provocou a gente no nível lazarento mesmo. Bom, baseado nisso, vamos falar então um pouquinho, né? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas vamos falar um pouquinho de Gemba, né? E para falar de Gemba, a gente tem que voltar um pouquinho, voltar aí pelo menos uns 70 anos para falar de Toyota. Pô, Donato, mas não vamos falar de Toyota? Cara, se nós estamos aqui hoje falando de inovação, é graças a eles. Se nós estamos aqui sentados hoje falando de gestão ágil, né? Se a gente está aqui falando de design sprint, cara, se a gente está falando desse tipo de Lean Six Sigma, se a gente está falando de tudo isso, graças a eles. Né? O sistema Toyota é a mãe e o pai da engenharia de produção.
Então, não existe inovação sem essa parte matemática, sem essa parte de não só matemática e estatística, mas de pessoas, né? O pilar principal são as pessoas, independente se você tem uma startup ou não, o pilar principal de tudo isso acaba sendo as pessoas, né? Então, para falar de Gemba, a gente tem que voltar um pouquinho aí, uns 70 anos, de quando, né, eu conto uma história, os caras falam, Donato, mas aconteceu desse jeito mesmo? Eu falo, não aconteceu desse jeito, mas foi mais ou menos parecido. Seu Toyota, em um determinado momento da vida deles, falou assim: cara, quero construir carro. Quer construir carro? Bom, quero construir carro, não quero mais ter ar. Agora, óbvio que não foi assim, estou só ilustrando de forma lúdica, né? Bora, vamos dar um jeito. Seu Toyota passou a mão, ligou pro Ford e falou: Ford, tô mandando uma galera para você aí, cara, quero começar a construir carro. Dá uma força para mim, hein? Ele falou: não, manda os caras aqui. Aí, liderado por Taiichi Ono. Taiichi Ono, para quem não sabe, é o criador do sistema Toyota de produção. É um engenheiro mecânico japonês que criou o sistema Toyota de produção, extremamente rígido, né? Ele era uma pessoa extremamente rígida, e aí eles chegaram no Japão, olharam tudo aquele monte de peça, aquele monte de estoque, aquelas linhas de produção extremamente inflexíveis e confusão. Voltou para o Japão e falou: não damos conta de fazer isso aqui não, cara. Nossa senhora, nós não temos dinheiro. O Japão estava devastado pela guerra e bomba atômica e confusão. Cara, não damos conta de fazer carro. Falou, não, cara, eu quero fazer carro, se vira. Ele falou, tá bom, então nós vamos ter que criar um sistema de produção, nós temos que criar um sistema diferente do Ocidente. Né? O nosso sistema tem que ser um sistema voltado para nós, diferente do que os caras fazem no Ocidente. Falou, cara, beleza, manda bala. Então, o Taishono deu início ao sistema Toyota de produção. E baseado nessa questão, ou seja, eles não tinham dinheiro, partindo da premissa que eles não tinham dinheiro e eles precisavam criar do zero um sistema produtivo para produzir carro com qualidade, né? A ideia é que a qualidade fosse assegurada. Foi dada então a largada e desenvolveram várias ferramentas. Não vamos entrar nesse mérito, mas o fato de eles focarem num estoque reduzido, ou zero estoque, ou supermercado, sistema Kanban para controlar nível de estoque, era justamente porque eles não tinham dinheiro para comprar um monte de peças de matéria-prima igual a Ford tinha. Então, baseado nisso, eles criaram então esse sistema de produção automobilístico. Só que para aprimorar isso, para aprimorar no dia a dia, eles precisavam enxergar esses desperdícios. Porque você cria o sistema, se adapta o sistema ao cenário atual, só que a partir do momento que você estabeleceu o cenário, você enxergou o cenário futuro, você implementou a melhoria, ele vira atual. E aí você tem que buscar novas melhorias, tem que buscar novas adaptações. E para que isso acontecesse, as pessoas tinham que fazer parte daquele processo, elas tinham que não só irem para a fábrica para produzirem carro, elas tinham que produzir carro, mas enxergar também esses desperdícios, né? Enxergar aonde existiu desperdício e aonde poderia ser melhorado. Então, por isso que a pessoa é o pilar principal de qualquer empresa, seja ela startup, ou seja ela, porque tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, ela serve para uma startup. Ou seja, em resumo, o Gemba é aonde as coisas acontecem, aonde existe a agregação de valor. Se eu trabalho no escritório fazendo faturamento, o seu Gemba é no escritório fazendo faturamento. E dentro do seu Gemba, você tem que caminhar no seu Gemba, por isso que está aqui o Gemba Walker, você tem que fazer essa caminhada no Gemba para realmente identificar os desperdícios, identificar onde pode ser melhorado. E, obviamente, que utilizando metodologias e usando ferramentas. Então, baseado nessa estratégia de ONU, né, de ter as pessoas que, assim, a gente está falando, olha só como existe um contraste, pessoal. A gente está falando aí de algo que começou há 70 anos atrás, tá? Mais ou menos 70 anos atrás. E ainda hoje tem gente que não consegue entender isso. Ainda hoje tem gente que não consegue entender qual que é o valor das pessoas nas empresas. Sobretudo, por que
que as metodologias não dão certo dentro das empresas que elas trabalham. Né? Porque eu faço um projeto de melhoria contínua, mando 10 pessoas embora. Você força o cara aí no Gemba, você força o cara a fazer um projeto de melhoria dentro da empresa dele, a hora que termina o projeto, manda 10 pessoas embora. Então, eu acredito que é mais cognitivo do que, sabe, de você entender para que serve aquilo, e enxergar no longo prazo, com cognitivo no longo prazo. É um cognitivo no longo prazo. Você conseguir, porque a gente é muito imediatista, né? A gente gosta de enxergar as coisas no amanhã. E às vezes não funciona assim, salvo, né, salvo levando em consideração a pandemia, né? Então, se a gente adicionar a variável aí, o cisne negro pandemia, é óbvio que dentro aí a gente vai falar de outras coisas, de outras situações, né, de planejamento de curto prazo. Antes a gente falava de planejamento de longo prazo, agora a gente está falando de planejamento de 15 até o meio do ano, aí, planejamento de 15 dias, 30 dias, né? Acho que o Joanildo deve ter falado isso daí para vocês. Mas salvo isso, salvo essa variável, quando essa variável que já está acabando e caminhando para o fim, a gente vai voltar a ter essa visão, de repente não tão longa, mas a gente vai ter que ter essa visão porque é o nosso norte, é a nossa bússola, e que a gente vai falar um pouquinho na sequência. Então, o Gemba é o local onde você trabalha. É ali onde existe a agregação de valor. Ou não, né? Porque eu posso estar fazendo um trabalho que é um retrabalho, sobretudo no office. Né? Por que eu falo sobretudo no office? Né? Porque na indústria, você ainda consegue enxergar o retrabalho a olho nu. Você consegue olhar lá. Agora, no office, não. Se você não mapear o processo e enxergar os loopings e os contrafluxos, você não consegue identificar desperdício. Então, tem muito desperdício dentro de escritórios que existe até procedimento. Existe até não, que é extremamente normal ter um procedimento. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa liga para pedir um orçamento. Vou dar um exemplo bem clássico. Liga para pedir um orçamento. A pessoa fala assim: tá. O que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Aí ela pega a informação, passa pro comercial. O comercial fala: mas você não pegou o CNPJ dela? Ah, mas você não pegou todo. Só dando um exemplo. De repente não é assim que funciona na vida de vocês, né? Não, então liga de novo para ela. Ela vai lá, liga de novo para a pessoa. Então, isso aí é um looping, isso é um contrafluxo, isso é um retrabalho. Né? E que vai dificultar a agilidade de eu retornar para o meu cliente. Né? E no final eu vou ter um lead time extenso. E por quê? O que é o lead time? É o tempo total do atendimento do meu cliente, no caso, a entrega do orçamento para ele. Então eu vou ser menos competitivo do que o meu concorrente. E, cara, tenho N exemplos para dar para vocês aqui que acontece no dia a dia. Legal? Então, agora vamos trazer isso para o mundo das startups. A startup, obviamente, que salvo aí algumas situações, né? As startups maiores, que tem aí 50, 60, aqui em Curitiba, aí, 1.000 funcionários, né? As unicórnios, cara, é um Gemba reduzido. Né? Aonde as coisas acontecem é reduzido. E dentro dessas startups tem muitos gênios, muitas pessoas que são muito inteligentes, muito mesmo. Só que falta metodologia, falta padrão. Não é o Donato que está falando isso, tá, pessoal? É o que, assim, é o que eu vejo nas avaliações que eu fiz nesses projetos que eu acabei de citar para vocês. Por isso que eu fiz questão de colocar esses projetos aqui que eu tive a oportunidade de avaliar, porque geram conhecimento também, né? Então, falta metodologia de quê? De gestão por processo, de desdobramento de metas e diretrizes, né? Ou eu tenho muitos indicadores, que a gente vai falar disso aqui na sequência, que não leva a lugar nenhum. Então, isso a gente vai falar aqui na sequência, mas é um Gemba reduzido, né? Ou seja, acaba sendo mais fácil de você entender como é que funciona aquele Gemba. Então, você parar, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Os propósitos do Gemba, você parar para entender o fluxo de valor da sua empresa, da sua startup, o que ela entrega e quanto tempo ela demora para entregar, isso é uma baita de uma estratégia. Né? Porque quanto menor o tempo, menor o lead time, que é o espaço entre o pedido do cliente e a entrega, quanto menor esse tempo, mais eficiente eu sou. Não é? Não faz sentido? Mais eficiente, o meu fluxo de caixa é mais saudável, porque a grana vai entrar antes, né? Ou seja, dentro do programado. Então, isso faz total diferença, sobretudo para uma startup.
Então, qual que é o propósito do Gemba, então? São 3 propósitos: olhar, eliminar desperdícios e aprender para que aquilo não aconteça mais. Então, às vezes a gente chega numa empresa, não, mas a gente fez umas 5 vezes, a gente melhorou e voltou para o mesmo lugar. Pera um pouquinho, cara. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você melhorou 5 vezes a mesma situação, resolveu 5 vezes o problema e voltou para o mesmo lugar, tem alguma coisa errada que precisa ser descoberta. É crônico, né? Precisa ter um diagnóstico diferente para entender o que está acontecendo. Então, qual que é o propósito do Gemba, então? De olhar, que é para identificar problemas e desperdícios, e... Só um pouquinho, pessoal. E o que eu faço quando eu identifico esses problemas e desperdícios? Né? Eliminar esses desperdícios, né? Porque aí eu identifiquei, eu tenho que eliminar esses desperdícios, aprender o porquê, perguntando aos membros do time, envolver todo mundo, né? Isso parece clichê, mas não é, né? Existe uma dificuldade muito grande de colocar pessoas de áreas diferentes, de setores diferentes. Essa semana retrasada eu fiz um trabalho, estava fazendo um trabalho numa empresa, e a primeira coisa que eu fiz foi o tio levar as crianças para o play. Então, primeiro você explica as regras. Pessoal, aqui a gente não está para construir muros, aqui a gente está para construir pontes. E tudo isso que eu estou falando tem que ser muito rápido, cara. Salvo quando você tem um problema crônico, que você precisa de uma metodologia um pouco mais parruda, usar um Seis Sigma, né? Que demora um pouco mais, você vai usar matemática, vai usar estatística, então um estudo mais refinado para poder encontrar a causa raiz. Mas a maioria dos problemas que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês é problema simples. É crônico, mas ele é simples de ser resolvido, de ser achado a causa raiz. Né? Então, precisa envolver as pessoas, porque geralmente um problema nasce numa área, desculpa, ele nasce numa área que não tem nada a ver e morre numa outra área, ou seja, ele nasce na montanha e deságua no mar. Então, eu não vou trabalhar o problema onde está desaguando no mar, eu vou ter que trabalhar na fonte, eu vou ter que trabalhar lá. Então, eu preciso usar metodologias para achar isso. E para eu fazer isso, eu preciso envolver as pessoas. Eles precisam ter noção de que aquilo é o quinhão deles. É um quinhão que eles precisam dar para o objetivo estratégico da empresa, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Porque senão não há indicador que sustente. Você tem indicador, você está vendo que o seu indicador está uma porcaria, mas e aí? Eu não faço nada. Para que serve um indicador? Para ele te mostrar que está errado e que você precisa ou está certo, né? Está errado ou está certo, ou qual que é a variabilidade, ou se você está atendendo a estratégia ou não, e se você não está atendendo, o que você vai fazer? Qual que é o desdobramento daquilo? Né? Qual que é a metodologia que você vai utilizar? Então, essa é a base, né, do Gemba, do aprender no Gemba, é a base do sucesso para que para que a empresa possa crescer junto. Porque aqui o que a gente preza, né? O time, né? Eu vou fazer um design sprint para resolver um problema. Cara, você tem que fazer com o time. Você não faz design sprint sozinho. Né? Esse cara aqui o time precisa saber para que serve aquilo, se está conectado com o norte verdadeiro da empresa, né? Para quê? Para ajudar a resolver os problemas. Porque nós somos mestres em causar problemas. Faz parte da nossa vida, cara. Nós somos seres humanos. E assim sempre vai ser. Mas o que a gente tem que fazer? Criar dispositivos para minimizar, para mitigar isso. A gente precisa criar dispositivos para que os problemas reduzam, para que a gente reduza os impactos dos problemas e para que ele não interfira na evolução estratégica da empresa. Isso é um fato. Tanto é que no desdobramento de metas e diretrizes, você tem um pilar de desdobramento de metas e diretrizes e um pilar de como você vai fazer com que aquilo aconteça. Ou seja, quais são as barreiras como que você vai retirar aquelas barreiras, que é a solução de problemas, né? Metodologias para que consiga eliminar aqueles problemas. Sobretudo na startup, que tem que ser rápido, tem que pivotar rapidamente e tem que fazer de forma rápida, né? E, sobretudo, aprender, né? Aprender para entender melhorar nossas pessoas, para entender melhor nossas pessoas e organização. Então, esse é o propósito do Gemba, ou da onde as coisas acontecem. Bom, e aí, já assim,
continuando esse data storytelling, essa narrativa nossa, a gente tem a seguinte situação, né, pessoal? Eu tenho aqui nesse slide como algumas etapas aí do nosso tempo, né? De como era. Não vamos falar muito tempo, vamos falar de 30 anos, vamos colocar aí um marco de 30 anos. Como que funcionava aí? Vamos falar antes da globalização, que parece clichê também, né? Existia o preço, você dava o preço para o seu cliente, você determinava o seu custo operacional, os seus custos operacionais e o lucro. Por um acaso lá eu tive que fazer hora extra. Não tem problema, cara, aumenta o preço e segura minha margem de lucro. Só que as coisas foram acontecendo, né? O mercado foi aberto, muitas multinacionais vieram para o Brasil, a gente começou a enxergar, aí veio a tecnologia de forma maciça, né? Veio a gente começou a internet, ela chegou de forma avassaladora, né? Automação, tecnologia, e aí você não consegue mais simplesmente transferir para o cliente, porque aqui a gente transferia para o cliente, né? Escrevendo com o mouse aqui não dá muito certo, não, né? Aqui a gente transferia para o cliente. Tá. E aqui, e o presente, né? Como é que você faz agora? Você transfere isso daqui para o cliente? Você não consegue transferir isso daqui para o cliente. Né? Você vai aumentar os seus custos operacionais e vou fazer o quê? Vou mexer no meu lucro. Até que vai chegar um momento que você não vai ter lucro mais. E você também não vai poder atender, você também não vai poder aumentar o seu preço, porque o cliente não vai pagar isso. Porque no mercado vai ter um monte de gente que faz a mesma coisa que você faz, com a qualidade parecida, com um tempo de entrega menor e com preço igual e que está menor. E aí o que acontece? Primeira coisa que a gente faz quando a gente chega numa empresa para prestar uma consultoria é perguntar, eu pelo menos pergunto, como está seu fluxo de caixa? Se ele tiver ruim, porque a responsabilidade do fluxo de caixa é do processo. A responsabilidade do financeiro é gerenciar o fluxo de caixa. Mas a responsabilidade de criar o fluxo de caixa é do processo. Se o seu processo é robusto, você vai ter um fluxo de caixa saudável. É correlação, isso é a realidade. E aí a gente começa a procurar ferramentas, filosofias, começa a copiar lá o sistema Toyota de produção dos Estados Unidos, leva para a América, leva para dentro do MIT, para criar, então, o Lean Manufacturing, que é não digo aperfeiçoamento, né, mas é uma forma americanizada de interpretar o sistema Toyota de produção. E aí, o que acontece? A gente começa, então, a focar nos custos, identificar os desperdícios e aumentar o seu lucro, porque agora eu começo a eliminar os meus desperdícios dos meus processos e focar nos meus ganhos, ou seja, eu sou competitivo, eu tenho um lead time curto para o meu cliente, tenho qualidade assegurada e os meus custos operando, eu não faço mais hora extra para entregar para o meu cliente, né? E agora eu tenho um lucro, eu aumentei o meu lucro, né? Olha só, eu reduzi aqui o meu custo operacional e aumentei a minha margem de lucro. E aí, então, surgem as startups. Né? No meio desse turbilhão de coisas, surgem as startups, que é o quê? Que ela vem com uma pegada, não vamos falar todas as situações, mas ela vem com uma pegada aqui, de entregas, né? De uma entrega, de ter um MVP, o primeiro MVP, de uma entrega de flexibilidade para pivotar, né? Para entender como é que funciona o mercado, escutar a voz do cliente, escutar, entender qual é a dor do meu cliente, ou a dor que existe no mercado, e de forma extremamente flexível. Ela chega e entra nesse contexto aqui. E aí agora chega a pandemia, a gente está vivendo esse contexto de pandemia, a gente está vivendo um outro fenômeno, né? Que são as empresas grandes comprando as startups. Então, olha aqui o vice-presidente de negócios do Magazine Luiza disse.
que a decisão pela compra de uma empresa, de uma startup, né, de uma empresa, acontece quando a companhia conclui que será mais fácil adquirir uma startup do que desenvolver um produto ou serviço internamente. Por quê? Por causa da flexibilidade, por causa da facilidade de se pivotar. Mesmo com uma equipe de 1.000 engenheiros, a quantidade de coisas que queremos fazer é muito grande. Então, olha só o turbilhão de coisas que tem dentro desse contexto que a gente está falando, né? Então, e não só a Magazine Luiza, mas a gente tem aí várias outras empresas que vem comprando outras startups, né? Que vem comprando algumas startups. Bom, e aí, baseado nisso, a gente vai falar um pouquinho, então, a gente começa a falar dentro dessa narrativa de indicadores, tá, pessoal? A gente começa a falar um pouquinho agora, a gente já viu qual que é a importância das startups, a gente viu qual que é a importância do Gemba, a importância da startup, no caso que a gente falou aqui agora, em relação à flexibilidade, a facilidade de entregar um produto mínimo viável, de pivotar, né? Só, agora a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento pelas diretrizes. Então, a gente tem o que dentro desse contexto aqui, né? A gente tem aqui o desdobramento da estratégia. E é aqui que acaba pegando um pouquinho, né? Eu vou colocar tudo aqui na tela, porque teve um BOzinho aqui que não foi da forma que eu queria que saísse. Mas, enfim. Então, independente da empresa, se ela é uma startup, se ela é uma empresa normal, comum, a primeira coisa que ela precisa ter é uma estratégia. E o que eu vi nessas avaliações desses projetos? Sobretudo nesse último que eu avaliei. Então, tinha lá engenheiros, PhD, mestrado, enfim, que entendiam muito do produto que eles queriam colocar no mercado. Mas eles não entendiam da estratégia. Ou seja, como que eu vou fazer com que a minha empresa seja perene? Como que a minha startup caminhe rumo a ser um unicórnio? Então, nesse contexto, às vezes tinha lá algumas etapas, e uma das etapas era como vai ser a gestão da empresa, quais metodologias vocês vão utilizar, né? E quais indicadores para controlar isso, para controlar a empresa vocês vão utilizar. Então, lá, ele tinha diversos indicadores que eles se como que é a palavra? Esqueci a palavra aqui. Eles se sobrepunham. Indicadores estratégicos e indicadores de desempenho. Você não sabia o que era o quê. E tinha uma empresa que tinha um projeto que colocou 50 indicadores. Cara, se para uma empresa normal já é difícil você controlar esses 50 indicadores, quiçá para uma startup, você não vai conseguir. Você não consegue isso. Você não consegue. E aí eu falei, poxa, mas como que essas empresas chegaram nesse denominador, né? Que ia controlar até o fio de cabelo da empresa. E não tem gente para controlar 50 indicadores dentro de uma startup com 6, 7, 8 pessoas. Não tem gente suficiente para controlar esses indicadores. Mesmo que ele seja em tempo real e que fique numa TV, você não tem gente que cuida dessa demanda, né? Então, só entendendo, né, que o indicador, se ele não for acompanhado, ele não serve para nada. Então, você precisa entender qual é a estratégia da sua empresa. Para onde você quer ir? Qual é o seu norte? E dentro desse norte, o que eu quero? Quais indicadores que eu quero controlar? Ou seja, se você tem uma startup, qual é o meu faturamento? Qual é a minha escala? Qual que é a escala? Para onde eu quero ir do ponto de vista de escala de mercado? Cara, são indicadores estratégicos. Tá? E dentro disso, qual que é o meu EBITDA? Ou seja, qual que é a minha lucratividade? Qual que é o controle que eu vou ter? Qual que é o percentual de lucro líquido que eu quero ter em cima da minha operação? Isso são indicadores estratégicos que faz sentido você ter na sua empresa. Óbvio, né? São situações e situações. Baseado nisso, eu vou desdobrar isso para as áreas, ou seja,
Ah, Donato, mas eu tenho uma startup que tem 5 pessoas. Tudo bem, se tem 5 pessoas, você determinou o seu norte verdadeiro. Dentro desse norte verdadeiro, agora eu vou criar as minhas metas de desempenho, os meus indicadores de desempenho. Eu vou desdobrar isso por área. Olha, para a área de faturamento vai ser X, para a área de engenharia e desenvolvimento de produto, eu vou ter que aprimorar meu MVP, as entregas uma vez a cada 60 dias. Cara, nós estamos falando aí com foco em startups, tá ok? E a reboque desse desdobramento da estratégia, eu preciso ter uma estratégia de solução de problemas. Porque nesse desdobramento daqui para cá, é um caminho árduo e longo. Eu preciso entender de metodologias como a gestão ágil, Lean Startup, Lean Six Sigma para uma situação mais complexa, problemas mais complexos para se resolver. Então, não basta só eu ter indicadores na minha empresa, eu tenho que entender qual a estratégia, para onde ele vai me levar, quais são os meus indicadores de desempenho que vão dar suporte para que eu consiga chegar na minha meta estratégica, e como eu vou fazer para percorrer esse caminho, né? Como que eu tiro essas pedras desse caminho? Quais metodologias eu vou utilizar? Então, eu tenho aqui dimensões do desempenho, prisma da questão de desempenho, da dimensão de desempenho. Então, a gente tem aqui indicadores, como eu disse, estratégicos, né? Parte corporativa, unidade de negócios, marca, produto, serviço, operacional. A gente tem aqui os processos, porque daí eu vou para os processos, e capacidades, né? Pessoal, prática, tecnologia, infraestrutura, como que eu vou fazer para fazer essas entregas? Então, a gente tem aqui a pirâmide, né? A pirâmide da estratégia. Metas estratégicas, indicadores de desempenho e métricas operacionais. É importante, Donato, mas eu não entendo isso. Mas como que eu operacionalizo isso? Né? Vamos voltar um pouquinho na narrativa. Como que eu operacionalizo isso? Vamos voltar um pouquinho na narrativa, quando eu comentei sobre o Gemba. Se você não tem um Gemba refinado e apurado, você não consegue fazer isso aqui que a gente está falando. Por que a gente não consegue? Porque lá, as pessoas que estão integradas com o Gemba, elas estão comprometidas. Elas fazem parte. Lembra que eu falei da parte do quinhão? Então, é o quinhão que elas precisam dar para chegar nas metas específicas, para chegar nas metas estratégicas. É o meu quinhão, e a junção desse quinhão são as metas estratégicas. Vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo eu vou dar e vou falar o nome, até porque foi uma palestra aberta, né? Há uns 10 anos, mais ou menos, eu fui assistir uma palestra do Durski, o dono do Madeiro, né? Então, foi um evento da FGV aqui em Curitiba, tal, foi um evento bem legal, bem interessante. E ele foi sem PowerPoint e ele contou a história da vida dele. E ele falou assim, um empreendedor nato, né? Um baita do empreendedor, né? Enfim. E aí ele contou a história, ele contou a seguinte situação, falou, cara, eu quebrei 3 vezes. Ele falou assim, eu só consegui quebrar 3 vezes porque eu tinha dinheiro, a minha família tinha dinheiro, porque senão era uma vez só, né? A grande maioria das vezes quebra, a grande maioria das empresas quando quebra uma vez só. Então o que ele disse? Ele falou, cara, eu tinha um baita produto. Eu ganhei prêmio de melhor hambúrguer do mundo, tanto é que ele coloca lá que o hambúrguer dele que é o melhor hambúrguer do mundo. Eu ganhei vários prêmios de melhor hambúrguer do mundo. Só que a minha empresa não ia para frente. E eu precisava entender por que a minha empresa não ia para frente. A gente abriu no Estação. Eu banquei o Estação do meu bolso por anos, porque era um sonho da minha vida e eu tratava o meu negócio como um hobby. E o que acontece? Quando ele resolveu entender qual era a parte da estratégia da empresa, qual era a parte do desempenho da empresa, as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, ele colocava lá um hambúrguer na chapa de quase meio quilo.
Aí cobrava R$ 70, tudo bem, que hoje ainda é caro, mas na época ele cobrava lá R$ 70, R$ 65. Eu passava na frente com a minha mulher no shopping aqui, eu olhava o madeiro, tava R$ 65, R$ 70 hambúrguer. Eu falei assim, mulher, vamos na churrascaria, cara. Churrascaria eu como à vontade, como carne pra caramba. E era esse o pensamento das pessoas, cara. Você entendeu? Porque eu montei um negócio para mim, eu não montei um negócio para o cliente, eu montei um negócio que era o meu sonho. Tá, mas espera aí, cara, eu preciso escutar a voz do meu cliente. Para eu entender tudo isso daqui, ó, né, para eu entender esse contexto aqui, eu preciso escutar a voz do meu cliente. O meu cliente não quer comer um hambúrguer de meio quilo, que demora 45 minutos para ficar pronto na chapa. Eu não quero ficar 45 minutos esperando meu hambúrguer ficar pronto. E foi isso que ele falou. Só que demorou. Só que o que acontece? O caso dele é um outlier, né, cara? É um ponto fora da curva. Ele fez isso, mas ele tinha dinheiro para bancar. Só que e nós, cara? Né? E nós temos dinheiro para bancar isso? Esse é o diferencial das empresas, seja startup, seja o que for. Esse é o diferencial. Você entendeu? Eu entro entendendo qual é a minha estratégia, o que eu vou monitorar e para onde eu vou e quem são os responsáveis para fazer aquilo rodar. E quando eu encontro algo no meu caminho, né, quando eu encontro um obstáculo no meu caminho, qual metodologia eu vou utilizar para resolver rapidamente aquilo e seguir o meu caminho, para que aquilo não fique represado, né, que eu tire as pedras do rio até desaguar no mar. Então, esse é o grande pulo do gato. Daqui eu trouxe um exemplo para vocês, até de desdobramento de metas e diretrizes, né? Até achei oportuno. Isso aqui era um indicador que a gente tinha até daqui de Toledo, que era de uma universidade que a gente dava aula de Toledo, que a gente controlava de Curitiba, né? Então, isso aqui era um desdobramento do curso. Então, aqui quais eram nossas metas, qual era a nossa meta estratégica? Era esse indicador aqui, ó. Esse indicador era a nossa meta estratégica. Tá? Então, a gente precisava monitorar esse indicador aqui. A gente precisava ficar aqui no verdinho. Né? Se saiu do verdinho, a gente precisava ter uma ação. Então, aqui o que compunha esse indicador aqui? Né? Só para dar um exemplo para vocês, que é um exemplo fácil de vocês compreenderem. Né? Os alunos avaliavam os professores, o professor avaliava os alunos avaliavam a estrutura e o professor avaliava a estrutura. Então, baseado nessa nota aqui, nesse score, a gente tinha aqui a avaliação do curso. Então, esse daqui é o nosso indicador estratégico. Né? E aí a gente tinha o indicador, a gente desdobrava isso por professor. Cada professor tinha um indicador desse daqui. Ó. Então, esse daqui é o meu indicador. Né? Então, eu fui avaliado no módulo em Toledo com 9,42. Em relação, os alunos avaliaram estrutura, né? Enfim, o professor avaliou, tinha um peso menor, o professor avaliou os alunos e o professor avaliou, então, a estrutura de apoio. E aí a gente tem aqui, então, um prisma desses indicadores. Baseado nesse indicador do Donato, compunha esse indicador aqui. Então, teve uma avaliação, né? Uma avaliação aqui que ficou abaixo aí que destoou aqui um outlier. Então, eles já entraram em ação, já foi feito um plano de ação, que foi esse plano de ação, quem foi responsável fui eu, né? É por isso que eu coloquei esse indicador aqui. Né? Quando houve esse desvio aqui, nós abrimos um plano de ação e quem veio dar essa aula aqui, a reposição dessa aula foi eu, para que isso não afetasse a estratégia do curso, ou seja, poderia ser uma empresa. Só que o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um indicador. Né? Nós estamos falando aqui, ó, esse aqui é o meu norte verdadeiro. Esse aqui, se tiver um desvio aqui, o que eu preciso fazer? Quem que eu preciso acionar? E isso é muito fácil. Tem dashboard, tem Power BI, que é mais fácil de mexer no Power BI do que no Excel, né? Que pode ser feito no Power BI. Então, aqui só para dar um exemplo para vocês aqui. E aí, só mais um exemplo, antes da gente abrir para conversas, estou dentro do TACT aqui. Como eu disse para vocês, eu participo do ecossistema lá da Federal.
E, salvo a engenharia da qualidade, a engenharia industrial tem que apresentar, tem que montar uma startup. E algumas delas saíram do papel, outras não, enfim. Mas eles precisam criar uma startup, eles precisam fazer os canvas, ter os canvas de ideação, enfim. E esse foi um projeto que eu orientei, porque esse projeto ele se transformou num projeto Black Belt depois. Então, esse foi um projeto um canvas de ideação, o pessoal, que essa equipe que fez, esses dois alunos fizeram, de forma muito simples, né? E por que eu trouxe? Porque eles utilizaram metodologias para criar uma startup, para entender que o mercado queria dentro de um MVP, né? Qual que era o problema que eles estavam dispostos a, a sanar, né? Como eles iriam fazer isso e qual era os clientes potenciais e os requisitos e a viabilidade, né? Então, baseado nesse canvas aqui, ele se desdobrou depois, ele não foi criada a startup, mas a gente aplicou isso numa concessionária, a gente criou o dashboard, não criamos a parte de inteligência artificial, mas nós criamos a parte de indicadores de giro de estoque em tempo real. Então, eles conseguiam criar esses cenários, a equipe conseguiu criar um dashboard que conseguia fazer esses comparativos de cenários, criar cenários de compras saudáveis, né? As compras que estavam em estoque, a gente fez uma avaliação, os caras compraram vela para 20 anos, né, numa concessionária. O sistema apontou, esse sistema que a gente desenvolveu apontou que eles iam demorar 20 anos para vender todas aquelas velas. E aí ele falou, o comprador falou assim, mas o fornecedor ele fez um preço bom. Cara, mas nem que ele te desse de graça, cara. Sairia mais caro ficar 20 anos pagando custo de estoque e de desencaixe do que custo operacional, do que manter isso aí 20 anos no estoque, né? Então, eles conseguiram criar essa ferramenta a partir desse Canvas, né? Então, foi um estudo de mercado que eles fizeram, levar em consideração é, quais eram o público-alvo deles, né? Concessionárias, frotistas, empresas de aluguel de veículo, quanto ia custar tudo isso, né? Estrutura, né, de coworking, enfim. Isso foi um projeto que a gente desenvolveu lá também, utilizando metodologias ágeis, utilizando o Seis Sigma, que a gente utilizou prioritariamente o Seis Sigma para entender o mercado. E aí fica a dica, né? Eu monto uma empresa, não é para mim, é para proporcionar uma experiência diferente para o meu cliente. Essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. A partir do momento que eu crio uma empresa, porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, eu acabo não escutando a voz do meu cliente. E se a gente não escuta a voz do cliente, aí ele vai para alguma empresa que aquela empresa vai escutar a voz dele. É assim que funciona, né? É assim que a gente funciona hoje, que nós funcionamos, que o mercado funciona hoje, que o ecossistema funciona hoje, né? E para inovar, eu falei isso no final de semana, né? Mais uma provocação, eu falei isso no final de semana na minha aula. Eu falei, sabe o que acontece? Todo mundo quer inovar, só que ninguém conhece, de certa forma, a palavra inovação e não sabe quais são os requisitos e as variáveis para inovar. Para você inovar, cara, você tem que ter o seu coração totalmente aberto, sem preconceito, sem, sabe, com toda a flexibilidade do planeta. Você precisa ser muito flexível, você precisa pivotar muito rápido, você precisa entender e predizer o que o seu cliente quer, porque às vezes ele quer alguma coisa que nem ele sabe o que ele quer, você tem que predizer isso. Então, essa rapidez e essa agilidade que a gente precisa ter, e a gente só consegue isso com metodologias, com padrões. Fala assim, Donato, mas pô, uma startup ela tem que ser flexível, tá? Ela tem que ser flexível, mas ela tem que ter padrão. O padrão pode ser flexível, não tem problema nenhum, né? Com método, com filosofias, englobando pilares de cliente, de bem-estar, né? De metodologias para saber para onde você vai e qual é o seu norte, para onde você vai e quando você vai chegar, com ferramentas, né? Ferramentas de melhoria de processo, de
para pavimentar essas vias para que você consiga chegar no seu objetivo o mais rápido possível. Legal? E aí eu deixo aqui é, é, algumas reflexões, né, para isso que a gente falou hoje, padrões flexíveis, agilidade para pivotar. Inovação é isso, às vezes, cara, você não deu, tem que pivotar, e a gente tem que pivotar muito rápido, né? Pivotar muito rápido. E para algumas coisas, e a gente costuma apostar muito no nosso feeling. Ah, não, porque eu acho que vai dar certo. Eu acho que quem acha não acha nada. Existem metodologias para isso, existem ferramentas para isso, sejam ferramentas estatísticas, ferramentas matemáticas. É, Se você não fizer esses testes de cenário, se você não conseguir chegar nesses números rapidamente, você demora muito para pivotar, você acaba ficando para trás, né? Adaptação, você pode ter certeza que essas startups que foram compradas não tinham somente um produto bom, mas tinham também processos robustos. Então, adaptação a cenários futuros de mercado, agilidade de ganho de escala de mercado, ouvir a voz do cliente, sobretudo ouvir a voz do cliente, né? E daqui para frente, né? E a moral, né? Ter as pessoas como um pilar. Pessoa não adianta, tem que ser apaixonado pelas pessoas, que é elas que fazem acontecer. Então, essa questão de porque ele é o meu concorrente, não vou abrir. Isso não existe, isso vai acabar, não existe, ninguém vai conseguir percorrer esse caminho da vida sozinho. A gente vai precisar de parceria, a gente vai ter que trabalhar em um determinado momento da vida, até com um concorrente, eu vou ter que trabalhar, porque é assim que funciona. É dessa forma que funciona. Daqui para frente, ninguém consegue evoluir sozinho. Então, pessoas, pilar filosofia, né? Metodologias de controle, de indicadores, de desdobramento de estratégias e diretrizes. Bom, e chegando aí ao final, eu deixo aqui para vocês um presente, eu compartilho com vocês a minha biblioteca, deve ter uns 500 livros aí, tem livro de tudo, tem livro de gestão ágil, tem livro de inovação, tem livro de Seis Sigma, tem livro de Lean, tem livro que fala do Gemba de fio a pavio. Eu vou mandar, para quem não conseguir ler agora, eu vou mandar depois para vocês a apresentação, eu mando para a Juliana e a Juliana compartilha com vocês aí sem problema nenhum. Bom, era o que continha, e agora eu fico à disposição para a gente fazer uma masterclass aí, trocar uma ideia. Olha, 35 pessoas, cara, numa sexta-feira, véspera de feriado, povo louco para tomar uma cachaça. Tá bom demais, né? E aí eu, Verdade. e aí eu abro aí a palavra para vocês, se quiserem fazer algumas perguntas. Se eu souber responder, obviamente eu vou responder. Se eu não souber, depois eu mando para vocês aí. Então, Donato, parabéns pela apresentação. E como eu te falei, nós agradecemos pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu vou aproveitar os minutinhos, enquanto as perguntas não chegam, para lançar a pesquisa de satisfação no chat, tá? E a gente já tem uma interação aqui também. Deixa eu ver de quem é. Ó, o William da Tirol, ele está dizendo que um dos principais indicadores gerenciais que eles utilizam é observar o custo envolvido no processo, se está realmente deteriorando e analisar os custos e despesas orçamentárias, comparando a sua produção, ou seja, orçamento versus produção, identificando assim possíveis oportunidades de reduções operacionais, trazendo à mesa seus custos variáveis e fixos, como eles estão interagindo com o seu processo produtivo. Utilizamos muito a ótica visual de ir realmente ao Gemba. Na verdade, é uma contribuição, né, que ele está dizendo, lá como é o processo na empresa dele, que é do ramo de lácteos. Conheço. Uhum. O William, assim, isso que você comentou aqui é interessante, cara, é legal, porque se você tem uma variável, porque essa questão de custo, despesa orçamentária é um indicador estratégico, não é um indicador de desempenho. Ele está conectado ao indicador estratégico, que é o indicador que geralmente a gente chama de EBITDA, né? Então, quando você tem uma variação nesse indicador, naturalmente você dispara um plano de ação, porque, né, na realidade você precisa entender o que está acontecendo. Na realidade acende um farol, né? E aí você vai entender dentro da onde está apontando essa variação desse EBITDA, o que está acontecendo. Se ele é na produção, dentro da produção, qual planta, no caso
qual planta, qual produção, qual linha, até entender qual máquina está gerando aquele desvio. E para isso utiliza as metodologias. Mas aí a gente está falando, a gente sai aqui do pouquinho das startups, né, e vai aqui para dentro do Lean puro, né? Do Lean puro. Então, dependendo de cada situação, eu preciso entender, através de um mapa de fluxo de valor, um mapa de processo, dependendo se é perda, se é desperdício, né? Dependendo qual é, eu vou abrir um Kaizen, e dentro desse Kaizen eu vou mapear o meu fluxo de valor. E para entender dentro desse fluxo de valor quais são os desvios, né? Aonde foi apontado. Mas, realmente, o sinal, o farol acendeu lá na parte estratégica da empresa, né? Ou seja, começou a pegar no bolso da diretoria lá. Então, mas é mais ou menos isso mesmo. Muito bom, obrigado, Donato, obrigado, William, pela participação. Então, nós temos aqui algumas manifestações no chat, o pessoal gostou muito da aula, parabenizando pela apresentação, conteúdo enriquecedor. Eu acabei, então, de lançar a pesquisa no chat, lembrando que é muito importante para nós do Bioparque, para melhorarmos a qualidade dos nossos serviços. Tem um aqui, tem uma pergunta aqui. É do José, né? José, né? Isso, ele está colocando que meu manual web, nosso produto não tem espelho no mercado. Como montar indicadores nessa situação, já que não temos concorrente direto para apontar erros? Então, José, na realidade, assim, você precisa saber para onde você quer ir, né? Então, eu quero faturar 2 milhões, sei lá, eu quero faturar 10 milhões no ano de 2022. Né? Você vai ter que criar um indicador para você monitorar isso, né? Eu quero criar, porque geralmente o que a gente faz, né? De algumas empresas, né? Ela cria um indicador de faturamento e um indicador de controle de custo, né? Que é o EBITDA, para também você não faturar todo o custo, reduzindo a sua margem drasticamente. Então, existem algumas empresas que buscam o faturamento a todo custo e sacrifica a sua margem. Aí você vai ver, a pessoa tá faturando, mas o lucro está tendo prejuízo. Né? Então, estamos falando na camada estratégica, estamos falando do ponto de vista estratégico. Então, lá, eu quero saber para onde eu vou, que é o meu faturamento. Né? Estamos falando de forma simples. Tá? Quero controlar os meus custos operacionais, é um indicador. Isso é um indicador estratégico. Tá? E aí eu vou para a execução. Tá? Eu tenho aqui estratégia e agora eu vou para a execução. Tudo bem que você não tem um concorrente, mas você vai ter problema, porque toda empresa tem problema. E a sua não foge à regra. A Toyota tem problema. Né? Eles têm problema, por isso que o sistema deles é perene. Então, como que eu transformo a minha empresa em uma empresa perene? Traçando esse norte, meu norte está calibrado, é isso que eu quero fazer. Tá? Aí eu vou criar dispositivos para perseguir isso, para perseguir os meus 10 milhões. Tá? Então, quando eu aumento a minha demanda, ou seja, quando eu aumento o meu faturamento, a reboque disso, eu preciso criar um processo robusto. Então, eu preciso blindar ele. E como que eu blindo ele? Através de metodologias. Aí eu vou ter lá, por exemplo, não sei qual que é a sua empresa, é um site, né, que você comentou, a parte de tráfego do site, essa variabilidade, essa variação de acesso, se existe um problema, por exemplo, um indicador de controle de quando acessa muita gente, um ponto de corte, a partir desse ponto de corte aqui, a gente avaliou, a gente criou um indicador que a partir desse ponto de corte, o site trava. Então, eu estou monitorando isso. Então, a partir desse momento, eu preciso criar, obviamente, que é uma tomada de decisão, né? Então, olha, a partir desse momento aqui, o site travou, eu preciso criar um dispositivo de melhoria, eu preciso utilizar metodologias para melhorar para poder atender a demanda, que era X, agora é Y. Então, tem várias formas de você criar esses indicadores aí, né? Isso, ele até reforçou, Donato, que o sistema dele é para construção civil com armazenamento de dados. Uhum. Então, precisa entender um pouquinho, né, essa parte, precisa primeiro entender o que é a parte estratégica de tudo isso, né, para onde ele quer ir, né, qual que é o faturamento, qual que é a parte de custos operacionais, e depois disso, dentro da operação dele, quais indicadores de monitoramento de desempenho
né, aí nós vamos falar de indicador de desempenho, que vai mostrar para ele ali em termos de acesso, né? Olha, existiu uma variação muito grande de acesso no mês de agosto, e esse acesso derrubou o site. Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso é um indicador de desempenho que está apontando, né? Que vai ajudar ele na tomada de decisão. Né? Tem a Jane aqui que está comentando qual que é o número ideal de. Vai me ajudando aí, tá, Juliana? Você está falando alguma sim. coisa? Qual que é o número ideal de KPI aí para uma startup? Não tem um número mágico, né, Jane? Depende muito do tamanho da startup, depende do que ela faz, mas tem que ser, uma coisa eu posso te dizer, tem que ser algo que seja factível à sua realidade. Né? Eu não posso ter uma startup que tem 5 funcionários e que tem 20 indicadores. Não faz o menor sentido. Né? Ah, Donato, mas eu tenho que controlar. Não, cara, você vai chegar no momento que você vai ter que controlar essas coisas. Né? No primeiro, você vai ter que escolher o que você vai ter que controlar de princípio. Né? Que é a parte de escala de mercado, faturamento, né? O aprimoramento do seu MVP. Pô, tô assistindo uma série agora aí, não me lembro o nome, mas é uma série que é bem pertinente ao que a gente está falando aqui agora. É uma série que fala sobre a criação do Google Earth. Então, na realidade, foi criado por um grupo de alemães, que chamava TerraVision. E eles criaram um algoritmo animal esse algoritmo. Só que qual foi o erro deles? Eles demoraram muito para aprimorar esse MVP e escalar ele no mercado. E aí, né, não vamos discutir aqui agora a forma com que o Google fez isso, tá? Até porque daí é uma série aí, então, enfim. Então não vamos discutir isso, mas o fato é que o Google foi lá e pegou o negócio e transformou num baita negócio, num negócio global, porque eles tinham lá somente um MVP básico, que era o quê? Buscar criar uma experiência pro Donato. Eu quero buscar lá onde Agudos, que é a minha cidade, terra natal. A casa do Donato fica aqui, olha que legal, tá, mas e aí? Né? E daqui para frente, o que nós vamos fazer? Até tem segundo a história lá da série, um dos criadores do algoritmo pegou o avião para ir entrou no avião para ir para os Estados Unidos para conversar para ir para a sede do Google, porque né, entrar numa briga jurídica e tal, e a hora que ele entrou no avião, que ele viu aquela telinha no banco do avião, que mostrava lá onde ele estava e para onde o avião ia no mapa, ele surtou, segundo fala na série, é verdade, é fato, ele surtou, tiveram que tirar ele do avião, porque ele foi na Alemanha e mostrou isso para alguns investidores, e os caras tiraram o sarro da cara dele. Falaram, cara, você tá louco, isso aí não existe, nunca vai existir e tal. Então, quer dizer, você precisa ser muito ágil, e eles não tiveram essa agilidade, né? Só para complementando a resposta da Jane aí, né? Então, o ideal é você ter KPIs que te ajudem e não te atrapalhem. E que não aconteça exatamente o que aconteceu com o Google Earth e o TerraVision, né? De ficar para trás. Porque o foco seu o que é? Cara, é ganhar escala de mercado. Né? Se você é uma startup. É conseguir ser perene, ou seja, se você tem lá o seu MVP, você precisa aprimorar ele o mais rápido possível. Você precisa liberar ferramentas, acessos, ou, enfim, o mais rápido possível. Porque senão o outro vai lá e vai fazer. Né? Então, mais ou menos nessa linha. Verdade. Temos mais uma perguntinha da Chayane, que ela tem uma empresa incubada aqui no Bioparque. Ela está desenvolvendo um produto e gostaria de saber como realizar os testes de cenário de mercado. Então, como que é o nome? Desculpa. Chayane Chayane. Regina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Chayane. Tem uma moça que eu dei aula lá na Federal. Ela estava desenvolvendo uma startup de entrega de roupa. Né? Era entrega de roupa, entrega expressa. Então, por exemplo, o Donato precisa de um terno. Donato precisa de um terno. Estou lendo aqui embaixo. Donato precisa de um terno. Então, a startup dela entrega em 3 horas. Algo nesse sentido. Né? Então, ela era de Joinville. E aí ela pediu, falou assim, Donato, me ajuda aqui no MVP, cara.
Me ajuda aqui. Eu falei, ajudo, tal. E aí a gente começou a entender. Eu falei assim, olha, vamos usar algumas ferramentas, cara, para a gente entender o cenário, porque esse é um sonho teu. Só que esse sonho teu está dentro de um universo muito grande. A gente precisa entender o que o cliente quer, né? Vamos escutar a voz do cliente. Então, baseado nisso, a gente entendeu o quê? Primeiro, olha só, não é só escutar a voz do cliente, a gente tem que fazer análises cruzadas também. Então, ó, ela queria fazer a distribuição nacional. Falou, quero distribuir no Brasil inteiro. Tá, mas como você vai conseguir distribuir isso no Brasil inteiro? Qual a sua estrutura logística, cara, tendo em vista que você é uma startup e levando em consideração, olha só, análise cruzada, que o custo logístico numa empresa, cara, é um dos maiores custos que, que ela tem, e sobretudo o custo logístico do Brasil. Então, essa é uma variável, né, uma análise cruzada que a gente fez. Eu peguei e falei assim, tá, outra coisa, como é, quem que compra mais esse tipo de produto, esse tipo de serviço? O homem ou a mulher? Pô, boa pergunta, Donato. Ok, então vamos para o mercado, cara. Vamos escutar o mercado e entender. 70% do mercado é mulher, 30% é homem. Nós estamos criando um MVP. Nós vamos para onde, cara? Nós vamos para Joinville e dentro de Joinville nós vamos atender só mulher. Ok, beleza. Tá, e a gente já reduziu o estoque dela de 4.500 peças para 900 peças. Eu falei, olha, dentro desse contexto, dentro do que a gente está falando de Joinville, quais são os bairros que são mais propensos a alugar esse tipo de serviço seu, de usar esse tipo de serviço seu? Cara, a gente tem que se aprofundar, né? Óbvio, o mais carente, tá? Mas aonde, quem são o seu público? Então é o bairro tal, o bairro tal, o bairro tal. Então, o seu MVP, cara, para validar ele, você vai atender Joinville, você vai atender esses 3 ou 4 bairros, somente o público feminino. A gente reduziu para 300 peças o estoque dela. Então, a gente fez análise, a gente escutou a voz do cliente, a gente fez análise cruzada em relação ao custo logístico, porque o cliente não ia pagar o frete, não ia usar basicamente motoboy. Então, eu falei, para você controlar isso, para você ganhar, até para você poder depois aprimorar o seu MVP, se você vai entender como que vai seguir o seu modelo de negócio, se vai ser franquia, ou se vai ser, como que vai ser o seu modelo de negócio, atende muito bem, cria o seu MVP circunscrito. Né? Então, meu MVP então é público feminino. Eu vou atender, eu vou locar roupa de festa para o público feminino, atendimento express para Joinville, no bairro tal, tal e tal. Para esses bairros, a minha entrega é de até 2 horas. Beleza. Ela chegou para mim com o MVP para atender o Brasil inteiro. Então, a gente utilizou essas metodologias, não só escutando a voz do cliente, mas metodologias empresariais, né? Entender custo logístico, entender distribuição por qual seria o meio de distribuição, quais seriam os clientes em potenciais, masculino, feminino. Então, não sei se de repente ajudou aí na pergunta da. Mas é bem assim mesmo, né? O conhecimento do Gemo tem que mergulhar profundamente, né? Até porque às vezes Exatamente. você nem tem a noção exata do que está. Exatamente. Vai a historinha do hambúrguer, né? Eu sempre conto essa história do hambúrguer, né? O melhor hambúrguer do mundo. E hoje o Madeiro tem uma equipe de Black Belt lá dentro. Eles padronizam, tem padrão de peso de hambúrguer, tem padrão de tempo de execução. E, querendo ou não, os caras estão aí no Brasil inteiro, né? Eles estão no Ganho, Brasil inteiro porque o negócio está dando certo. verdade, ganho de qualidade, ganho de valores, ganho de tempo, equipe Exatamente. motivada. Exatamente. Então, eu quero E essas aproveitar. ideias, Oi? Juliano, só fazer uma observação, e essas ideias, tudo isso que eu disse, parte dos colaboradores, parte das pessoas. Né? Pessoas felizes têm ideias boas, isso é um fato. Exatamente. Eu estou frisando muito isso porque eu vejo muito descaso dentro das empresas, muita falta de respeito com as pessoas,
sabe? Cara, são elas que fazem acontecer. Se não for dessa forma, a gente perde muito tempo com coisa que não agrega valor, cara. Sabe, a gente discute cor da pele, gênero. Cara, não tem que discutir esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais aos olhos de Deus e aos meus olhos também, porque, cara, a felicidade de cada um é cada um, cara. Cada um faz o que quer. E aí a gente perde tempo, e esse tempo que a gente perde é valioso dentro das empresas, porque isso acontece dentro das empresas, cara, sabe? Discutindo coisa que não agrega valor. Esses dias a minha mulher tá aqui, ela vai ficar puta comigo. Ela falou um negócio ali, a gente começou a discutir, eu falei, eu não vou discutir com você, porque isso aí é NVA, é não agregação de valor, e eu não vou discutir isso com você. Vamos discutir coisa boa, leve, vamos para frente. Ela ficou meio brava comigo, ela tá aqui na sala, não vou nem terminar Vou de usar falar. isso lá também, hein? É NVA, não agrega valor. Então. É verdade. Então, pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar as empresas residentes, comunidade e demais pessoas que estão nos assistindo a participar com a gente do Circuito BPK. Será na próxima quinta-feira, dia 4, no auditório da UFPR, às 8h30 da manhã. As empresas BioSummer, Protege e Fixar estarão apresentando o seu pitch para o ecossistema. Então, quem conseguir participar conosco, é um evento sempre muito, muito produtivo, né? A gente sempre sai com muitas ideias, muitas parcerias, muitos negócios. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que a nossa aula vai ficar salva no canal do Biopark no YouTube. Aí a pesquisa de satisfação está no chat. Quem quiser e puder participar, para nós do Biopark é muito importante. Nós temos, acho que, mais 2 interações aqui no chat. Só um minutinho. Eu estou pedindo meu e-mail aqui, eu estou mandando. Isso. O pessoal está dizendo que é uma ótima palestra, ajudou muito. A Chayane lá da incubadora. Ele pediu o seu e-mail, né? O Guilherme Passei ali. Uhum. Eu vou agora com essa interação com o Biopark, até mais estreita, a gente tem alguns eventos lá na Federal e eu vou mandar um convite para vocês, e aí vocês podem, que são eventos abertos, ainda online, que eu vou compartilhar com vocês. Então, a gente tem a Arena Digital, que é um momento em que eles apresentam os canvas de proposta. Esses dias, inclusive, 2 canvas, 2 ideias foram aprovadas e, inclusive, receberam aí um aporte financeiro de um dos avaliadores. Então, é bem legal, é um evento de inovação muito legal. A gente faz aí uma vez a cada 15 dias, dependendo, uma vez por mês, a gente seleciona os melhores projetos e submete a essa banca avaliadora. E aí eu mando para você, Juliana, e você compartilha com o pessoal, né? Até um momento de aprendizado também. Com certeza, muito interessante. Para nós aqui do Biopark também será uma honra participar. A Alessandra aqui de Curitiba, a Alessandra é parceira nossa aqui. Obrigado, Alessandra. Então, Donato, eu gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Foi muito bacana, foi bem disruptiva. Opa, tem mais uma mensagenzinha aqui. Não, só o William da Tirol dizendo que foi uma ótima aula. Realmente, foi bem, bem bacana mesmo. E a gente vai se falando ao longo das dúvidas que forem surgindo, referente ao tema, que porventura a gente não tenha abordado na aula, surgindo alguma oportunidade de esclarecer, a gente conversa com o Donato, algum exemplo prático, alguma dúvida pontual das empresas, né? Mas eu acho que é isso. Então, eu desejo a todos aí um bom feriado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito obrigado, eu agradeço a todos, agradeço pela paciência aí de hoje, véspera de feriado, vim aqui escutar o Donato falar, muito obrigado de coração. Juliana, obrigado, e também leve os agradecimentos ao Paulo, que é meu amigo e foi meu aluno também, e um grande abraço e boa sorte para vocês, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.